Desde os tempos antigos, os alimentos têm sido usados como uma forma de moeda. Isso ocorre porque os alimentos são essenciais para a sobrevivência. Como os alimentos eram usados como moedas no passado? Os alimentos eram usados como moedas em muitas culturas diferentes ao redor do mundo. Em algumas culturas, os alimentos eram usados como moedas principais, enquanto em outras culturas, eles eram usados como moedas complementares. No Egito Antigo, por exemplo, o trigo era uma moeda comum. Temos até mesmo um breve relato na Bíblia que nos conta a história de José, que conseguiu fazer o Egito ser a maior potência do mundo só por ter comida. No Império Romano, o sal era uma moeda importante. E na China Antiga, o arroz era uma moeda comum. Quais eram os alimentos mais comuns usados como moedas? Os alimentos mais comuns usados como moedas eram grãos como trigo, arroz e milho. Produtos animais como carne, leite e ovos, frutas e vegetais. Por que os alimentos eram usados como moedas? Os alimentos eram usados como moedas por uma série de razões, incluindo essencialidade. Os alimentos são essenciais para a sobrevivência, o que os torna uma forma de moeda valiosa. Portabilidade. Os alimentos são fáceis de transportar e armazenar, o que os torna uma forma de moeda conveniente. Versatilidade. Os alimentos podem ser usados para comprar uma variedade de bens e serviços, o que os torna uma forma de moeda versátil. O uso de alimentos como moedas foi uma prática comum por muitas centenas de anos. No entanto, com o desenvolvimento da economia moderna, os alimentos foram gradualmente substituídos por moedas de metal e papel. Ainda assim, o uso de alimentos como moedas ainda é uma prática comum em algumas culturas tradicionais. Por exemplo, em algumas partes da África, o sal ainda é usado como moeda. Vale lembrar que usar alimentos como moeda de troca também acontece muito em guerras. Os alimentos são usados como moedas em guerras por uma série de razões, incluindo dificuldade de acesso a moedas tradicionais. Durante as guerras pode ser difícil ou impossível acessar moedas tradicionais. Isso ocorre porque os bancos podem estar fechados ou os sistemas financeiros podem estar interrompidos. Valor intrínseco dos alimentos. Os alimentos têm um valor intrínseco, o que significa que eles têm valor mesmo que não haja um sistema monetário. Os alimentos podem ser usados como moedas de várias maneiras em guerras. Eles podem ser usados para pagar por bens e serviços como comida, abrigo e transporte. Negociar a libertação de prisioneiros de guerra, trocar por informações ou favores. Em alguns casos, até munição e armamento. Aqui estão alguns exemplos específicos de alimentos usados como moedas em guerras. Durante a Primeira Guerra Mundial, o café era uma moeda comum. Era usado para comprar uma variedade de bens e serviços, incluindo comida, abrigo e transporte. Durante a Segunda Guerra Mundial, o tabaco era uma moeda comum. Era usado para negociar a libertação de prisioneiros de guerra e para trocar por informações ou favores. O bom para o sobrevivencialista, isso liga um sinal de alerta. Você já pensou em um colapso civil e financeiro? O que realmente terá valor? Sim, seus recursos. E a não ser que você seja um milionário, a única moeda que você teria seria recursos. Sob a título de curiosidade, em uma guerra, os itens mais cobiçados são café, bebidas alcoólicas e cigarros. Viu? Muitas das vezes, um estoque de alimentos pode servir para conseguir outras coisas. É claro, não estou falando que teremos uma guerra, mas aí vai uma pergunta. Com os últimos acontecimentos do mundo, você espera melhora? Aprenda a negociar. Saber negociar pode ser uma habilidade importante em tempos de guerra. Se inscreva no canal aqui, vamos tentar ajudar ao máximo, e você nos ajuda compartilhando, comentando e deixando o like.